Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver juntos uma questão do INE, que fala um pouco sobre lei de Dalton. Eu espero que vocês gostem. Um tambor selado contém ar seco e uma quantidade muito pequena de acetona líquida em equilíbrio dinâmico com fase vapor. A pressão parcial da acetona é de 180 milímetros de mercúrio e a pressão total no tambor é de 760 milímetros de mercúrio. Em uma queda durante seu transporte, o tambor foi danificado e seu volume interno diminuiu para 80% do volume inicial, sem que tenha havido vazamento. Considerando-se que a temperatura tenha se mantido estável a 20 graus Celsius, conclui-se que a pressão total após a queda é de... O que eu preciso que vocês lembrem? Da lei de Dalton. O que essa lei diz? Ela diz que a pressão total em um sistema ela pode ser entendida como a soma das pressões parciais dos gases que constituem esse sistema. E o que seria essa pressão parcial? É a pressão que o gás faria se ele estivesse sozinho naquele determinado sistema que eu estou tratando. Então, por exemplo, a pressão parcial da acetona é de 180 milímetros de mercúrio e a pressão total é de 760 nesse tambor. E a questão está me dizendo que o tambor ele é constituído de acetona e de ar seco. Se ele me dá a pressão total, deu a pressão da acetona, eu consigo descobrir a pressão que vai ser só do ar. Então, pressão total é igual a pressão da acetona mais a pressão do ar. A pressão total, ele me disse que é de 760 milímetros de mercúrio. É igual a pressão da acetona, que ele me disse que é 180 milímetros de mercúrio, mais a pressão do ar. Pressão do ar vai ficar 760 menos 180. Para 16, 8, vai 1, 580 milímetros de mercúrio. E ele disse que o tambor ele foi danificado e o volume interno diminuiu para 80% do volume inicial. Isso é importante. Ele não diminuiu em 80%, ele diminuiu para 80%, ou seja, o volume final é 80% do volume inicial. A temperatura não mudou, ele quer a pressão total após a queda, ou seja, nova pressão. O que acontece? Tem a lei geral dos gases, que é o chamado Pivot-Pavotov. A equação completa, na verdade, é essa daqui. P1 vezes V1 sobre N1 T1 é igual a P2 V2 sobre N2 T2, onde N é o número de mols. Essa fórmula completa facilita muito quando você tem que descobrir, relacionar o número de mols e não quer trabalhar com a constante universal dos gases. Basicamente, essa fórmula ela é um desdobramento da equação de Clapeyron. Porque, se eu tivesse, por exemplo, um sistema aqui com pressão P1, volume V1, número de mols N1, T1. Outro sistema aqui com pressão P2, volume V2, número de mols N2 e temperatura T2. Estou aproveitando para revisar. Eu sei que P1, V1 é igual a N1, R, T1. E P2, pela equação de Clapeyron, PV igual a nRT, P2 vezes V2 é igual a N2, R, T2. Eu posso isolar o R, que é uma constante. Então, P1, V1 sobre N1, T1 igual a R. E aqui do mesmo jeito, P2, V2 sobre N2, T2 também é igual ao R. R é igual a R. Então, a partir dessa dedução, eu consigo obter
é a equação completa. P1V1 sobre N1T1 igual a P2V2 sobre N2T2. Eu já fiz uma questão da Unesp, por exemplo, que se você soubesse dessa forma, faria mais rápido. Então, basicamente, ele disse que o tambor diminuiu o volume, só que não houve vazamento, o número de mols está constante, e ele disse que a temperatura também se manteve constante. Então, número de mols constante, corta, temperatura constante. Então, eu tenho que P1V1 é igual a P2V2. A pressão 1, pressão inicial que eu tinha de ar, 580. O volume inicial de ar, ele não disse, vou chamar de VI. Pressão final é o que eu quero descobrir. O volume final é 80% do volume inicial. Traduzindo, VF é igual a 80%, 80 sobre 100 de VI, ou seja, 0,8 VI. Corto VI com VI, eu tenho que P2 é igual a 5.800 dividido por 8. Multiplico tudo por 10 para não ter que trabalhar com a vírgula. 2.900 simplificando, dividido por 2 em cima e embaixo. 2.900 por 4. Vou dividir logo. 7 vezes 4, 28. 8 para 9, 1. 2 vezes 4, 8. A pressão final é de 725 milímetros de mercúrio. Mas isso aqui, lembrando, é a pressão de ar seco, é a pressão final de ar seco. Só que ele não quer a pressão só do ar, ele quer a pressão total após a queda, lembrando. A pressão total vai ser a soma das pressões parciais de todos os gases que constituem. Então, vai ficar a soma dessa pressão do ar mais a pressão da acetona, que é de 180. A pressão da acetona não mudou. Então, 725 mais 180, que dá 905 milímetros de mercúrio, que está na alternativa E. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu demorei um pouquinho na parte da equação geral, porque eu quis demonstrar essa fórmula mais completa com vocês. Se vocês gostaram, por favor, eu peço que curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Obrigada!